E aí, seus caçadores de vampiros? O que tá rolando? Aqui é o MT e sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje, a gente vai falar de um filme que, na minha opinião, é simplesmente um dos melhores filmes de vampiro já feitos. E também uma das sequências mais subestimadas do cinema de ação. Sim, eu tô falando de Blade 2, O Caçador de Vampiros, lançado em 2002. E olha, eu já vou começar com uma opinião que talvez divida muita gente. Para mim, Blade 2 é melhor que o primeiro filme. Eu sei. O primeiro Blade de 1998 é lendário. Praticamente salvou os filmes da Marvel numa época em que ninguém acreditava que personagens da editora poderiam dominar o cinema. Mas Blade 2 pega tudo que funcionava no primeiro e aumenta o nível de um jeito absurdo. Mais ação, mais monstros, mais horror, e uma estética visual que parece saída diretamente de um pesadelo gótico. E isso não é por acaso, porque quem dirigiu esse filme foi ninguém menos que Guillermo del Toro. E se você conhece o trabalho do cara, você já sabe que quando ele coloca monstros na tela, ele não faz pela metade. O cara é apaixonado por criaturas estranhas, grotescas e biologicamente bizarras. É quase como se cada monstro fosse um experimento científico misturado com arte macabra. Mas antes da gente mergulhar na história do filme, deixa eu contar um pouco do contexto. Porque Blade 2 não surgiu simplesmente como vamos fazer uma continuação. Na verdade, o roteirista David S. Goyer já tinha planos muito específicos para a franquia. Ele queria expandir o universo dos vampiros, mostrar que existe toda uma sociedade escondida no mundo, com política, hierarquia, conflitos internos. E é aí que Blade 2 começa a ficar interessante. Porque nesse filme, Blade não está apenas caçando vampiros. Ele acaba sendo forçado a trabalhar com eles. Sim, você ouviu certo. O caçador de vampiros. Aliado aos próprios vampiros. E isso já cria uma tensão absurda logo de cara. Mas vamos começar do começo. O filme abre com uma atmosfera completamente diferente do primeiro Blade. A cidade é Praga, na República Tcheca. E cara, essa escolha de locação foi simplesmente genial. Porque Praga tem aquela arquitetura gótica, ruas antigas, prédios que parecem saídos de um filme de terror clássico. Você olha para a cidade e já sente que algo sobrenatural poderia estar acontecendo ali. E é justamente nessa cidade que conhecemos um novo tipo de criatura. Os Reapers. Agora deixa eu parar um segundo aqui, porque esses monstros são uma das coisas mais legais desse filme. Diferente dos vampiros normais, os Reapers são basicamente vampiros, mas mutantes. Eles são mais fortes, mais agressivos e completamente incontroláveis. Eles não fazem parte da sociedade vampírica tradicional. Eles não seguem regras. Eles não têm política. Eles só querem uma coisa: sangue. E quando o primeiro Reaper aparece na tela, você já percebe que o filme quer te deixar desconfortável. A criatura abre a própria mandíbula de um jeito grotesco, quase como se o rosto se dividisse ao meio. É uma imagem perturbadora, meio nojenta, e ao mesmo tempo incrivelmente criativa. Esse é o tipo de detalhe que você reconhece imediatamente como assinatura do Guillermo del Toro. O cara ama transformar monstros em algo quase biológico. Não é só um vampiro com presas. É uma criatura com anatomia estranha, comportamento animal e um design que parece ter saído de um pesadelo. E isso muda completamente o tom do filme. Porque agora não são apenas humanos contra vampiros. Agora são vampiros contra algo pior. Depois dessa introdução assustadora, o filme traz de volta o nosso protagonista, Blade. Interpretado mais uma vez pelo Wesley Snipes, que, sinceramente, nasceu para esse papel. O cara tem aquela presença absurda na tela. Ele não precisa falar muito. Só de aparecer, você já sente que algo vai acontecer. Blade
É aquele tipo de personagem que entra numa sala e todo mundo automaticamente fica nervoso. E uma coisa que eu sempre gostei nele é que ele não é o típico herói de filme de ação cheio de piadinhas. Ele é mais sério, mais frio, quase como uma força da natureza. Quando Blade aparece, não é para conversar, é para acabar com a ameaça. E logo nas primeiras cenas do filme, a gente vê exatamente isso. Blade está perseguindo vampiros pelas ruas. E essa sequência já mostra o nível de ação que o filme vai entregar. Tem perseguição de moto, luta corpo a corpo, acrobacias absurdas e aquele estilo visual meio cyberpunk que a franquia sempre teve. Agora deixa eu confessar uma coisa. Quando eu vi esse filme pela primeira vez, anos atrás, essa cena já me ganhou completamente. Porque você percebe que Blade é praticamente um super-herói, mas dentro de um universo muito mais sombrio e violento do que os filmes de herói tradicionais. E claro, não podemos esquecer de um personagem essencial da franquia, Whistler. Sim, o velho caçador de vampiros está de volta. E a forma como ele retorna é uma daquelas coisas que só filmes de ação dos anos 2000 faziam. Blade descobre que Whistler, na verdade, não morreu no primeiro filme. Ele foi capturado por vampiros e mantido vivo, basicamente como uma fonte de sangue. É uma ideia meio cruel, mas ao mesmo tempo faz sentido dentro desse universo. E quando Blade finalmente encontra o velho parceiro, cara, é um momento muito legal. Porque você percebe que existe ali uma relação quase de pai e filho. Eles não dizem isso diretamente, mas fica claro. Whistler é praticamente a única pessoa que Blade realmente respeita. Agora entra um novo personagem na história. Scud. Interpretado pelo Norman Reedus, que muitos anos depois ficaria famoso em The Walking Dead. Aqui ele é tipo o cara da tecnologia da equipe. Meio hacker, meio mecânico, meio especialista em armas. E ele também traz um pouco de humor pro filme. Porque vamos ser honestos, Blade não é exatamente o cara mais engraçado do mundo. Mas Scud tem aquela energia meio caótica, meio sarcástica. Ele fala demais, faz comentários irônicos, e às vezes parece que não leva nada muito a sério. Só que, como todo bom filme de ação, nada é exatamente o que parece. Mas a gente chega nisso mais pra frente. Agora vamos falar da grande virada da história. Porque em determinado momento, Blade recebe uma proposta inesperada. Os próprios vampiros querem ajuda. E isso já é estranho o suficiente por si só. Mas quando você descobre o motivo, tudo começa a fazer sentido. Os Reapers estão se espalhando. Eles são uma ameaça tão grande que podem acabar com toda a raça vampírica. E é aí que surge uma ideia desesperada. Criar uma aliança. Blade, lutando ao lado de vampiros. E quando eu vi isso pela primeira vez, eu lembro de pensar: ok, agora o filme ficou realmente interessante. Porque Blade odeia vampiros. Ele passou a vida inteira caçando essas criaturas. Então, imaginar ele trabalhando junto com eles é quase como colocar um policial para fazer parceria com criminosos. A tensão é inevitável. E claro, os vampiros não confiam nele, mas também têm medo dele. Então a solução é criar uma equipe especial. Uma unidade de elite de vampiros guerreiros, conhecida como Blood Pack. E cara, essa equipe é praticamente um esquadrão suicida de vampiros. Cada membro tem uma personalidade diferente, habilidades diferentes, e claro, todos acham que conseguem matar Blade se quiserem. Spoiler, não conseguem. E quando Blade encontra essa equipe pela primeira vez, a tensão no ar é quase palpável. Eles se encaram como predadores, avaliando outro predador. E nesse momento, o filme começa a construir uma das coisas mais legais da história: rivalidade.
porque os vampiros da Blood Pack foram originalmente treinados para matar Blade. Sim, o plano original deles era literalmente caçar o cara. Então imagina a situação. Agora eles precisam trabalhar com o alvo deles. Isso cria um monte de momentos interessantes. Olhares de desconfiança, provocações, ameaças veladas. E claro, algumas das melhores cenas de ação do filme ainda estão por vir. Porque se tem uma coisa que Blade 2 faz melhor que quase qualquer outro filme de vampiro, é transformar cada confronto em algo brutal, estilizado e memorável. E acreditem em mim, a partir daqui, o filme só fica mais louco. E aí, meus amigos, voltamos. Se você chegou até aqui, já pega a pipoca, já deixa aquele like maroto, porque hoje a gente vai continuar mergulhando fundo em Blade 2. E olha, agora que o filme começa mesmo a mostrar as cartas na mesa, porque até agora era só aquecimento. A verdadeira treta começa quando Blade percebe que aquela aliança com os vampiros não vai ser nem um pouco simples. Primeiro porque Blade não confia neles nem por um segundo. E, sinceramente, nem eu confiaria. A gente está falando de criaturas que passam séculos manipulando humanos, criando sociedades secretas e basicamente tratando gente como se fosse estoque de comida. Então, quando o líder vampiro aparece com aquele discurso de "vamos trabalhar juntos", a primeira reação do Blade é basicamente olhar para ele com aquela cara clássica de "eu não acredito em uma palavra do que você está dizendo". Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o problema é real. Os Reapers são algo que ninguém entende ainda. Nem os próprios vampiros sabem exatamente como lidar com eles. E isso já cria uma atmosfera muito interessante no filme. Porque Blade sempre foi o predador mais perigoso desse universo. Agora, aparece algo que até os vampiros têm medo. E isso muda o equilíbrio de poder. Agora vamos falar de um momento que eu adoro nessa parte do filme. A apresentação oficial da Blood Pack. Cara, essa equipe é uma das coisas mais legais da sequência. Cada membro tem um estilo próprio, quase como se fosse um grupo de personagens de videogame. Tem o grandalhão, tem o especialista em armas, tem o lutador ágil. E claro, tem o cara que claramente quer provar que é mais badass que todo mundo. E aí entra o Reinhardt, interpretado pelo Ron Perlman, que é praticamente um ator fetiche do Guillermo del Toro. Se você conhece os filmes do diretor, sabe que esses dois trabalham juntos várias vezes. E aqui, o Perlman entrega um personagem que é basicamente arrogância pura. Reinhardt não gosta do Blade, não respeita o Blade, e acha que consegue derrubar ele numa luta. Spoiler, não consegue. Mas o mais interessante é que Blade também não faz questão nenhuma de tentar se enturmar com o grupo. Ele deixa claro desde o começo que está ali apenas porque precisa resolver o problema dos Reapers. Não é amizade, não é parceria verdadeira, é sobrevivência. E uma coisa que eu sempre gostei nessa dinâmica é como o filme brinca com o ego dos personagens. A Blood Pack foi treinada durante anos para enfrentar Blade. Eles estudaram o estilo de luta dele, as armas dele, os movimentos dele. Então, quando finalmente encontram o cara, é quase como se estivessem diante de uma lenda. Só que Blade não tá nem aí pra isso. Em uma das primeiras interações entre eles, já rola aquele momento clássico de provocação. Reinhardt tenta intimidar o Blade, faz comentários racistas, tenta entrar na cabeça dele. E esse detalhe é interessante, porque foi o próprio Wesley Snipes que pediu para essa fala estar no roteiro. Ele queria que Blade tivesse um motivo pessoal para odiar o personagem. E funciona. Porque quando a briga finalmente acontece, é simplesmente satisfatório. Blade prende Reinhardt com uma bomba de luz UV grudada na cabeça dele. Basicamente um dispositivo que pode explodir a qualquer momento se ele fizer alguma coisa errada. É uma forma perfeita de estabelecer dominância sem precisar matar o cara ali mesmo.
E, ao mesmo tempo, mostra que Blade é mais inteligente do que muita gente pensa. Ele não é só força bruta. Ele é estratégico. Agora, enquanto essa tensão acontece entre os personagens, o filme também começa a desenvolver a ameaça principal. E aqui entra uma coisa que eu adoro em Blade 2: o mistério. Os Reapers não são apenas monstros aleatórios. Existe uma origem por trás deles. Existe alguém responsável por criar aquilo. Mas o filme vai revelando isso aos poucos. Enquanto isso, o time precisa investigar ataques estranhos que estão acontecendo na cidade. Vampiros estão sendo encontrados mortos, mas não do jeito normal. Não são marcas de presas comuns. Não são mortes limpas. É quase como se algo estivesse sugando cada gota de sangue deles. E aqui entra um detalhe muito interessante da mitologia que o filme cria. Diferente dos vampiros tradicionais, os Reapers não atacam apenas humanos. Eles atacam vampiros também. Para eles, qualquer criatura com sangue serve de alimento. Ou seja, ninguém está seguro. E cara, essa ideia foi genial, porque isso transforma os vampiros em vítimas também. Algo que raramente vemos em histórias desse tipo. Agora vamos falar de uma sequência que eu acho simplesmente fantástica: a invasão do clube de vampiros. Esse lugar parece algo saído direto de um pesadelo industrial. Música alta, luzes vermelhas, centenas de vampiros dançando como se fosse uma rave subterrânea. É o tipo de cena que captura perfeitamente a estética dos anos 2000. Meio gótico, meio techno, meio caótico. E ao mesmo tempo, o Blade está ali andando entre eles como um predador. Ele observa tudo com desprezo. E tem vários detalhes nessa cena que mostram o quanto o diretor queria criar um ambiente realmente perturbador. Vampiros se cortando com lâminas enquanto se beijam. Outros bebendo sangue como se fosse bebida alcoólica. Blade olha para aquilo tudo com uma expressão tipo: "É por isso que eu odeio vocês." E aí, claro, os Reapers aparecem. E quando eles aparecem, meu amigo, vira um caos absoluto. Essa é uma das melhores cenas de ação do filme inteiro. Porque você vê vampiros, que normalmente são os monstros da história, ficando completamente desesperados. Eles tentam lutar contra os Reapers e percebem rapidamente que estão lidando com algo muito mais forte. Os Reapers são rápidos, brutais e praticamente impossíveis de matar com métodos convencionais. Balas não funcionam direito, mordidas não funcionam. E quando um deles abre aquela mandíbula monstruosa, é game over. O design dessas criaturas ainda hoje é impressionante. E muito disso vem do fato de que Guillermo del Toro prefere efeitos práticos sempre que possível. Muitos dos monstros foram construídos fisicamente, com animatrônicos e maquiagem pesada, em vez de depender só de CGI. Isso dá uma sensação muito mais real nas cenas. Você sente que aquelas criaturas realmente estão no cenário com os atores. E quando Blade finalmente entra em ação nessa sequência, cara, é simplesmente incrível. Espadas, tiros, acrobácias. Ele atravessa o clube como uma tempestade. Mas mesmo ele percebe que os Reapers são diferentes. Eles continuam voltando, continuam lutando, continuam avançando. E isso cria uma tensão muito interessante. Pela primeira vez, Blade parece estar enfrentando algo que realmente pode dar trabalho. E enquanto tudo isso acontece, um personagem específico começa a ganhar destaque. Jared Nomak, o líder dos Reapers. E esse cara é assustador de um jeito completamente diferente dos vampiros normais. Ele não tem aquele ar aristocrático típico das histórias de vampiro. Nada de ternos elegantes ou discursos sofisticados. Nomak é praticamente uma força da natureza. Ele é mais animal do que humano. E quando ele aparece pela primeira vez, lutando diretamente contra Blade, você percebe que a luta não vai ser fácil. Os dois trocam golpes violentos,
quebram paredes, destroem tudo ao redor. É uma batalha brutal que mostra claramente que Nomak está no mesmo nível físico do Blade, talvez até acima em alguns aspectos. E isso levanta a pergunta que fica na cabeça do espectador. De onde diabos veio essa criatura? Porque algo assim não surge simplesmente do nada. E enquanto o filme continua avançando, a gente começa a perceber que existe uma conspiração maior acontecendo por trás de tudo isso. Algo envolvendo os próprios vampiros. Algo envolvendo experimentos. Algo que pode ser muito mais perigoso do que qualquer um imagina. E é exatamente aí que Blade 2 começa a ficar ainda mais interessante. Porque quanto mais a verdade aparece, mais você percebe que essa guerra contra os Reapers pode ter começado dentro da própria sociedade vampírica. Mas calma, porque quando essa revelação finalmente chegar, vai mudar completamente a forma como você vê toda a história. E aí, galera? Beleza? Então, respira fundo, porque agora a gente entra numa das partes mais interessantes de Blade 2. Aquele momento do filme em que você percebe que a história não é só herói contra monstro. Tem política, tem traição, tem segredos, e alguns deles são bem mais sombrios do que a gente imaginava no começo. Depois do caos no clube, todo mundo percebe uma coisa muito clara. Os Reapers não são apenas uma ameaça pequena que dá para resolver numa noite. Aquilo é uma praga, uma infestação. E se ninguém parar aquilo logo, a espécie vampírica inteira pode simplesmente desaparecer. E isso é algo que muda completamente o comportamento dos vampiros no filme. Porque até aquele momento, eles se viam como os predadores supremos, a elite, a raça superior. Humanos eram comida, simples assim. Mas agora, surge uma criatura que vê os vampiros exatamente da mesma forma que eles veem os humanos. Comida. E cara, é quase poético quando você pensa nisso. Agora imagina a situação do Blade no meio disso tudo. O cara passou a vida inteira lutando contra vampiros, e de repente ele precisa salvar alguns deles para impedir algo pior. É o tipo de situação que provavelmente irrita ele profundamente. E dá pra ver isso nas expressões do Wesley Snipes durante o filme. Blade raramente fala muito, mas o olhar dele diz tudo. Ele observa os vampiros como se estivesse esperando o momento em que eles vão trair ele. Porque no fundo, ele sabe que isso vai acontecer. Agora, enquanto a Blood Pack tenta entender melhor os Reapers, entra uma das sequências mais curiosas do filme, a autópsia de um deles. Essa cena é puro Guillermo del Toro. Se você já viu outros filmes do diretor, sabe que ele adora explorar a anatomia das criaturas dele. Não é só um monstro genérico. Existe toda uma lógica biológica por trás. Então, quando eles abrem o corpo de um Reaper, meu amigo, é nojento. Mas também é fascinante. Os personagens descobrem que o sistema interno dessas criaturas é completamente diferente dos vampiros normais. O coração deles é protegido por uma camada óssea praticamente impenetrável. Isso significa que o método clássico de matar vampiros, a famosa estaca no coração, simplesmente não funciona. Ou seja, eles são praticamente vampiros evoluídos. E essa descoberta deixa todo mundo meio em choque, porque significa que os métodos tradicionais de caça não vão resolver o problema. Agora, uma curiosidade de bastidores que muita gente não sabe. Durante as filmagens dessa cena, a equipe usou tantas luzes ultravioletas para simular o laboratório que vários membros da produção tiveram irritação nos olhos. Alguns chegaram a ficar temporariamente com a visão prejudicada por algumas horas. Sim, o filme quase cegou uma galera, só para deixar a cena mais realista. E quando você descobre esse tipo de coisa, percebe o nível de dedicação que estava por trás da produção. Voltando para o filme, a investigação continua e a equipe decide ir para os esgotos da cidade. Porque aparentemente,
Os Reapers estão se escondendo ali. Agora deixa eu falar uma coisa sobre essa parte. O cenário dos túneis é incrível. E sabe o que é mais impressionante? Aqueles túneis gigantes não eram uma locação real. A maior parte deles foi construída pela equipe de cenografia. Eles literalmente criaram quilômetros de corredores subterrâneos dentro de estúdios. E isso explica por que tudo parece tão físico nas cenas. Os atores estavam realmente correndo por aqueles corredores. Não era só tela verde. Mas antes da missão começar, temos um momento interessante entre Blade e Whistler. Whistler pergunta se Blade realmente confia nos vampiros. E Blade responde com uma frase que basicamente resume toda a estratégia dele. Ele diz que prefere manter os amigos por perto, e os inimigos mais perto ainda. Essa frase, inclusive, é inspirada em ideias de estratégia militar atribuídas a Sun Tzu, o famoso general chinês, autor de A Arte da Guerra. E olha, Blade claramente levou esse conselho muito a sério, porque ele sabe que a Blood Pack não gosta dele. Eles estão esperando qualquer oportunidade para provar que são melhores. E esse momento finalmente chega, quando entram nos túneis. A missão parecia simples: usar um Reaper capturado como isca para atrair os outros e eliminá-los. Mas claro, nada sai como planejado. Os túneis começam a encher de criaturas, e o que era uma missão controlada vira um verdadeiro pesadelo. Essa sequência é uma das mais tensas do filme. A iluminação é escura, claustrofóbica. Você quase sente a umidade daqueles corredores. E, de repente, os Reapers começam a aparecer de todos os lados. Eles escalam paredes. Eles surgem do teto. Eles atacam em grupo. E, nesse momento, a Blood Pack percebe algo muito importante. Eles subestimaram completamente o inimigo. Vários membros da equipe começam a cair. E cada morte é brutal. Os Reapers não apenas matam, eles infectam. A mordida deles transforma outros vampiros em novos Reapers. Ou seja, cada batalha perdida aumenta ainda mais o problema. É tipo um vírus. E quando uma sociedade começa a pensar assim, geralmente alguém decide brincar de Deus. É aí que entra uma das figuras mais sinistras do filme, Eli Damaskinus. Esse cara é basicamente o patriarca de uma das casas vampíricas mais poderosas. Um líder antigo, frio, calculista, com aquela aparência quase fantasmagórica. Careca, pele extremamente pálida, olhos que parecem sempre estar analisando todo mundo na sala. Se você olhar bem para o design do personagem, dá para perceber uma inspiração clara no clássico vampiro Nosferatu. Aquela estética de vampiro antigo, quase morto-vivo mesmo, diferente dos vampiros mais modernos do resto do filme. E isso não foi por acaso. Guillermo del Toro é apaixonado por cinema de terror clássico. Então colocar essa referência visual ali é quase uma homenagem à história do gênero. Mas o que torna Damaskinus realmente assustador não é a aparência. É a mente dele. Esse é o tipo de personagem que vê o mundo inteiro como um tabuleiro de xadrez. Pessoas são peças. Vampiros são peças. Humanos, nem peças são. E claro, Blade entra nesse tabuleiro também. Agora, tem uma coisa muito interessante sobre esse momento da história. Enquanto Blade e a Blood Pack estão enfrentando Reapers nos túneis, Damaskinus está observando tudo à distância. Ele acompanha os relatórios, analisa os resultados, como se estivesse conduzindo um experimento científico. Isso já é uma pista. Algo ali não está certo. Porque se os Reapers fossem realmente uma surpresa completa, por que ele parece tão calmo? Mas o filme não revela isso imediatamente. Ele vai deixando pequenas pistas, pequenos momentos que só fazem sentido depois. Enquanto isso, voltamos para os túneis. A situação da Blood Pack está cada vez pior. Eles já perderam membros da equipe. O plano de usar o Reaper capturado como isca saiu completamente do controle.
As criaturas aparecem em números muito maiores do que o esperado. E nesse ponto do filme, você percebe uma coisa muito clara. Os vampiros da Blood Pack foram treinados para lutar contra Blade, não contra monstros como esses. Eles estavam preparados para enfrentar um caçador, não uma praga. E isso fica evidente na forma como cada membro da equipe reage. Alguns entram em pânico, outros ficam agressivos demais. A coordenação começa a falhar. Blade, por outro lado, continua funcionando quase como uma máquina de guerra, e isso irrita ainda mais Reinhardt. Existe uma cena muito boa em que os dois trocam olhares durante a missão. Reinhardt está claramente frustrado por ter que depender do Blade para sobreviver. Para ele, aquilo é humilhante. E é aqui que o roteiro faz algo inteligente. Ele não transforma os vampiros da Blood Pack em aliados completos. Eles continuam sendo perigosos, arrogantes, violentos. A aliança é puramente circunstancial. E isso deixa a história muito mais interessante. Agora vamos falar de uma coisa que muita gente talvez não perceba assistindo ao filme pela primeira vez: a construção visual das cenas nos túneis. Guillermo del Toro usa muita iluminação azul e verde ali embaixo. Isso cria uma atmosfera quase alienígena. Parece que os personagens entraram em um organismo vivo, não apenas em esgotos. E isso combina perfeitamente com o conceito dos Reapers. Eles são quase parasitas. Eles infectam. Eles se multiplicam. Eles transformam o ambiente inteiro em território deles. Tem um momento específico que eu acho fantástico. Quando os personagens percebem que os Reapers conseguem se mover pelas paredes e tetos com facilidade. Isso muda completamente a dinâmica das batalhas. De repente, não existe mais frente ou trás. O perigo pode vir de qualquer direção. E esse tipo de detalhe aumenta muito a tensão das cenas. Agora, enquanto tudo isso acontece, outro elemento começa a ganhar importância: o relacionamento entre Blade e Nyssa. Nyssa é uma personagem interessante, porque ela representa algo raro dentro da sociedade vampírica do filme: empatia. Ela ainda é uma vampira, ainda acredita na superioridade da espécie dela em muitos aspectos, mas ao mesmo tempo, ela demonstra curiosidade sobre Blade, sobre o fato dele ser meio humano, meio vampiro. Ela vê nele algo que o resto da sociedade vampírica considera uma aberração. E isso cria uma dinâmica muito curiosa entre os dois. Tem uma cena em que eles conversam sobre o que significa viver como vampiro. Nyssa pergunta se Blade odeia todos eles. E Blade responde de uma forma bem direta: ele não odeia vampiros. Ele odeia o que eles fazem. Essa diferença é importante, porque Blade não é movido apenas por vingança. Ele tem um código moral próprio. Ele caça vampiros porque eles representam uma ameaça. Mas ele não é simplesmente um assassino. E Nyssa começa a perceber isso. Enquanto isso, a situação nos túneis chega a um ponto crítico. Os Reapers aparecem em números absurdos. A Blood Pack começa a cair um por um. E, finalmente, a equipe é forçada a recuar. Essa retirada é caótica. Explosões, tiros, monstros surgindo das sombras. É praticamente uma corrida pela sobrevivência. E quando eles finalmente conseguem sair de lá, fica claro que a missão foi um desastre. Os Reapers continuam se espalhando. A Blood Pack perdeu vários membros, e ninguém ainda entende completamente o que está acontecendo. Mas Blade já começa a suspeitar de uma coisa. Algo sobre essa história não está batendo. Porque criaturas tão específicas, tão biologicamente complexas, não aparecem simplesmente por acidente. Alguém criou aquilo. E quando Blade começa a seguir essa linha de pensamento, ele chega cada vez mais perto da verdade. Uma verdade que vai colocar ele frente a frente com o verdadeiro arquiteto desse pesadelo. E quando essa revelação finalmente acontecer,
vai mostrar que os Reapers não são apenas monstros. Eles são o resultado de ambição, de ciência sem limites e de um vampiro poderoso demais para aceitar que sua espécie tinha imperfeições. E aí, pessoal? Agora a gente chega em um ponto do filme onde as coisas começam a mudar de verdade. Até aqui, Blade 2 parecia uma história sobre uma aliança improvável para enfrentar um novo tipo de monstro. Mas quanto mais a trama avança, mais fica claro que tem algo muito mais sujo acontecendo nos bastidores. Depois da missão nos túneis, a Blood Pack volta completamente destruída. Metade da equipe já era. Aqueles vampiros que antes estavam cheios de confiança, achando que iam mostrar para Blade quem mandava, agora estão silenciosos, machucados e claramente abalados. E isso é interessante, porque o filme usa esse momento para quebrar o ego deles. Até aquele ponto, a Blood Pack se via como a elite absoluta da sociedade vampírica. Guerreiros treinados especificamente para lidar com qualquer ameaça. Mas quando eles enfrentam os Reapers, eles percebem que estavam totalmente despreparados. E Blade percebe isso também. Tem uma cena em que ele observa os sobreviventes da equipe enquanto eles se recuperam. Não tem provocação, não tem discurso. Só aquele olhar frio dele que basicamente diz: "Eu avisei." Mas o foco do filme começa a mudar para outra coisa: investigação. Porque agora Blade não está apenas tentando matar Reapers. Ele quer entender de onde eles vieram. E isso leva a uma das partes mais interessantes da história: a busca pela origem de Jared Nomak. Nomak não é apenas um monstro qualquer. Ele claramente tem inteligência. Ele fala, planeja ataques, escolhe alvos específicos. Isso significa que em algum momento ele foi algo mais. Talvez humano, talvez vampiro, talvez os dois. E é aí que o filme começa a puxar o fio da meada. Enquanto isso, a relação entre Blade e Nyssa continua evoluindo de forma bem sutil. Eles não viram aliados próximos da noite para o dia, mas dá para perceber que existe uma confiança crescente ali. Nyssa começa a perceber que Blade não é o monstro que muitos vampiros acreditam que ele seja. E Blade, por outro lado, percebe que Nyssa não é como os outros. Ela tem uma curiosidade genuína sobre o mundo humano. Tem um momento muito interessante em que ela comenta sobre o sol, sobre como os vampiros passam séculos sem poder sentir aquela luz diretamente. E Blade responde de forma simples, quase indiferente. Para ele, o sol é apenas normal. Mas para Nyssa, aquilo é algo quase mítico. Esse tipo de diálogo pequeno ajuda muito a construir o universo do filme. Mostra como as duas espécies realmente vivem realidades completamente diferentes. Agora vamos falar de uma sequência que muita gente talvez não perceba o quanto é importante. Blade voltando para investigar registros antigos da sociedade vampírica. Essa parte não tem explosões gigantes ou lutas absurdas, mas é crucial para a história. Porque é ali que começam a aparecer pistas sobre os experimentos de damasquinos. Blade descobre que existiam pesquisas sobre melhorar a genética vampírica. Tornar os vampiros mais fortes, mais resistentes. Basicamente, eliminar as fraquezas da espécie. E quando você ouve isso, já começa a ligar os pontos. Porque os Reapers parecem exatamente isso. Uma tentativa de criar um vampiro perfeito. Só que alguma coisa deu muito errado. Agora entra um detalhe que eu acho genial no roteiro. Nomak, o primeiro Reaper, não foi criado por acidente. Ele foi criado de propósito. Isso muda completamente a perspectiva da história, porque significa que alguém dentro da própria liderança vampírica estava disposto a arriscar tudo para evoluir a espécie. E quando Blade começa a suspeitar disso, o nome de Damasquinos começa a aparecer cada vez mais nas investigações. Enquanto isso, Scud continua presente como aquele personagem meio relaxado,
meio sarcástico. Ele vive fazendo comentários irônicos, mexendo em equipamentos, ajudando Whistler a desenvolver novas armas. E aqui vai uma curiosidade interessante. A base onde Blade e sua equipe operam no filme era originalmente uma fábrica de mísseis soviética abandonada. A produção comprou o espaço e transformou tudo no quartel-general do personagem. Quando você descobre isso, faz todo sentido visualmente. Aquele lugar tem cara de instalação militar antiga, cheia de corredores industriais, equipamentos pesados, oficinas improvisadas. É o tipo de lugar perfeito para alguém que vive uma guerra secreta contra vampiros. E falando em armas, Whistler começa a trabalhar em novas tecnologias para lidar com os Reapers. Porque agora, eles sabem que métodos tradicionais não funcionam tão bem. Então, entram em cena bombas de luz ultravioleta mais potentes, munição especial, armamentos experimentais. E esse tipo de detalhe ajuda a mostrar que Blade não luta sozinho. Existe toda uma engenharia por trás da guerra que ele trava. Agora voltamos para o lado dos Reapers. E aqui o filme finalmente começa a mostrar mais de Jared Nomak. E cara, esse personagem é muito interessante, porque apesar de ser o vilão, ele não é apenas um monstro irracional. Nomak tem consciência. Ele entende que foi transformado em algo diferente. Ele sabe que os vampiros o veem como um erro, como uma aberração. E isso cria uma raiva profunda dentro dele. Existe uma cena em que ele observa sua própria transformação no espelho. A mandíbula monstruosa, a pele alterada, o corpo que não é mais completamente vampiro, nem completamente humano. E naquele momento, você percebe algo importante. Nomak não quer apenas sobreviver. Ele quer vingança. E não contra humanos, contra os vampiros que criaram ele. Essa motivação torna o personagem muito mais interessante, porque ele não está simplesmente espalhando caos por diversão. Ele está lutando contra um sistema que o transformou em experimento. E isso cria um paralelo curioso com Blade, porque Blade também é um híbrido, também nasceu de algo que nunca deveria existir. A diferença é que Blade conseguiu manter controle sobre quem ele é. Nomak, não. E quanto mais o filme explora esse contraste, mais você percebe que os dois personagens são quase espelhos distorcidos um do outro. Um escolheu proteger humanos. O outro escolheu destruir tudo que criou ele. Enquanto isso, Damaskinos continua observando tudo de longe. E a calma dele começa a parecer cada vez mais suspeita. Porque enquanto vampiros estão morrendo nas ruas, enquanto Reapers estão se multiplicando, ele ainda age como se tivesse tudo sob controle. E Blade percebe isso. Ele começa a entender que talvez toda essa guerra tenha sido planejada. Talvez os Reapers não sejam um acidente. Talvez eles sejam uma etapa de um experimento maior. E quando essa possibilidade começa a se tornar real, Blade percebe que a verdadeira batalha dessa história pode não ser contra os monstros que aparecem nas sombras, mas contra o homem que decidiu criá-los. E aí, galera? Agora segura porque a história começa a apertar de verdade. Se até agora Blade 2 parecia uma caçada contra monstros mutantes, daqui pra frente o filme começa a mostrar que o buraco é muito mais embaixo. E quando as peças começam a se encaixar, você percebe que o verdadeiro perigo talvez nunca tenha sido apenas os Reapers. Depois de tudo que aconteceu nos túneis e das pistas que Blade começa a juntar, a desconfiança dele cresce cada vez mais. Porque quanto mais ele pensa na situação, mais algo parece errado. Criaturas como os Reapers não surgem simplesmente por acaso. Aquilo é resultado de engenharia biológica. Experimentos. Alguém mexeu na genética vampírica de um jeito extremamente específico. E quando Blade começa a investigar mais fundo, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Damaskinos. Agora deixa eu falar uma coisa sobre esse personagem, porque ele é um dos vilões mais interessantes desse universo.
Damasquinos não é o típico vilão que fica gritando ou fazendo ameaças exageradas. Ele é o tipo de pessoa que fala baixo, com calma, quase como um professor explicando uma teoria científica. E isso torna ele ainda mais assustador, porque ele não vê o que está acontecendo como tragédia. Ele vê como progresso. Para ele, os vampiros têm falhas. Eles dependem de sangue, são vulneráveis à luz, têm limitações físicas. Na visão dele, a espécie vampírica precisa evoluir, precisa se tornar algo superior. E é exatamente esse tipo de pensamento que leva alguém a começar experimentos perigosos. Enquanto isso, Blade continua trabalhando com os restos da Blood Pack, mesmo sabendo que a aliança é frágil. A equipe já não é mais aquela força confiante do início do filme. Muitos membros morreram, outros estão feridos, e o moral está completamente destruído. Reinhardt continua sendo o cara mais difícil de lidar. Ele ainda odeia o Blade com todas as forças, e agora a frustração dele é ainda maior, porque ele percebe que Blade tem razão sobre muitas coisas. Tem uma cena interessante em que Reinhardt praticamente explode de raiva durante uma discussão. Ele acusa Blade de estar manipulando tudo, de querer destruir a sociedade vampírica. E Blade simplesmente responde de forma seca. Ele não precisa destruir os vampiros. Eles já estão fazendo isso sozinhos. Esse tipo de diálogo é simples, mas diz muito sobre o tema do filme. A arrogância da sociedade vampírica é uma das principais razões para o desastre que está acontecendo. Enquanto isso, Whistler e Scud continuam trabalhando nas armas para lidar com os Reapers. E cara, essa parte sempre me lembra como Blade mistura muito bem horror com tecnologia. Não é só espada e tiro. Tem bombas UV, granadas de luz, armamentos experimentais. Tudo pensado especificamente para combater criaturas que a ciência ainda mal entende. Whistler, aliás, continua sendo um dos personagens mais legais da franquia. Ele é tipo aquele velho guerreiro que já viu de tudo. Já perdeu família, amigos, parceiros, mas continua lutando. E tem um detalhe pequeno, que muita gente talvez não perceba. As fotos da família dele aparecem brevemente em alguns momentos do filme. Isso conecta diretamente com a história do primeiro Blade, onde descobrimos que vampiros mataram a esposa e as filhas dele. Então, para Whistler, essa guerra também é extremamente pessoal. Enquanto isso, Blade começa a investigar mais profundamente a história de Jared Nomak. E quanto mais ele descobre, mais as peças começam a se encaixar. Nomak não era apenas um vampiro qualquer. Ele era filho de Damasquinos. Essa revelação muda tudo, porque agora fica claro que os experimentos genéticos não foram feitos em desconhecidos. Damasquinos testou aquilo no próprio filho. E quando você descobre isso, percebe o nível de obsessão desse personagem. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa pela evolução da espécie vampírica. Até a própria família. Nomak se tornou o primeiro Reaper, o protótipo, a prova de conceito de um novo tipo de vampiro. Mas como todo experimento inicial, algo deu errado. Muito errado. Nomak não se tornou o vampiro perfeito. Ele se tornou algo mais poderoso, sim, mas também instável, faminto, incapaz de controlar a própria natureza. E foi exatamente por isso que Damasquinos rejeitou ele. Imagina a mente de Nomak nesse ponto, criado como experimento pelo próprio pai, transformado em monstro e depois descartado. Não é difícil entender por que ele decidiu se vingar de toda a sociedade vampírica. Enquanto Blade junta essas informações, o comportamento de Damasquinos começa a parecer ainda mais suspeito. Ele continua mantendo a postura calma, quase paternal, tentando convencer todos de que ainda existe um plano para resolver a situação. Mas Blade não compra essa história. Tem um momento muito bom em que ele comenta com Whistler que Damasquinos está escondendo algo.
que nenhum líder reagiria daquela forma se realmente estivesse perdendo o controle da situação. Blade começa a suspeitar de algo ainda pior. Talvez os Reapers não sejam apenas um erro. Talvez eles façam parte de um plano maior. E essa possibilidade é assustadora. Porque se Damaskinos realmente pretendia criar uma nova raça de vampiros mais poderosa, isso significa que a guerra atual pode ser apenas uma fase de teste. Enquanto isso, Nyssa também começa a perceber que algo está errado. Como filha de Damaskinos, ela cresceu acreditando que o pai era um líder sábio, alguém que queria proteger a espécie vampírica. Mas aos poucos, ela começa a enxergar outro lado dele. Frio, calculista, capaz de qualquer coisa. Tem uma conversa entre ela e Blade que mostra bem esse conflito interno. Nyssa tenta defender o pai, dizendo que ele sempre fez o que acreditava ser melhor para o povo vampiro. E Blade responde com uma frase simples. Algumas pessoas fazem coisas horríveis e chamam isso de progresso. Esse momento é importante, porque planta a semente da dúvida em Nyssa. Pela primeira vez, ela começa a considerar que o pai talvez não seja o herói que ela imaginava. Enquanto isso, Nomak continua se fortalecendo. Cada nova vítima cria mais Reapers. Cada novo ataque espalha a infecção. E o tempo começa a acabar. Blade sabe que a situação não pode continuar assim por muito mais tempo. Se os Reapers continuarem se multiplicando nesse ritmo, não haverá mais controle. Nem vampiros, nem humanos. E é nesse ponto que a história começa a caminhar para uma das maiores revelações do filme. Porque Blade finalmente decide confrontar Damaskinos. E quando essa conversa acontecer, toda a verdade sobre os Reapers vai finalmente sair das sombras. E acredite, quando isso acontecer, vai ficar claro que os monstros mais perigosos dessa história talvez nunca tenham sido aqueles com mandíbulas monstruosas. E aí, meus amigos, chegamos em um ponto da história em que Blade 2 começa a tirar as máscaras. Até aqui, o filme vinha soltando pistas, pequenos detalhes, coisas que você só percebe direito quando olha para trás. Mas agora, o jogo começa a ficar mais claro. E quando as verdades começam a aparecer, a coisa fica bem mais sombria. Blade já não está mais apenas desconfiado. Agora, ele tem praticamente certeza de que Damaskinos está escondendo algo enorme. A maneira como o líder vampiro reagiu aos ataques dos Reapers nunca pareceu normal. Muito calmo, muito controlado, como se tudo fosse apenas parte de um cálculo maior. Silenciosa. Depois de juntar todas as pistas possíveis, ele finalmente chega à conclusão que estava evitando admitir desde o começo. Damaskinos criou os Reapers. Talvez não exatamente da forma que vemos agora, mas foi ele que começou o processo. E isso muda completamente o objetivo da missão. Porque se o criador dessas criaturas ainda está no controle da situação, significa que talvez ele tenha um plano para lidar com elas. Ou pior, talvez ele nunca tenha pretendido eliminá-las de verdade. Quando Blade compartilha essa teoria com Whistler, a reação do velho caçador é imediata. Ele acredita. Porque, no fundo, ele já viu esse tipo de coisa antes. Cientistas, líderes, governos, pessoas que acham que podem controlar monstros. E quase sempre acabam criando algo que foge completamente do controle. Agora Blade sabe que precisa confrontar Damaskinos diretamente. Mas ele também sabe que isso não vai ser simples. Porque o líder vampiro ainda controla uma das organizações mais poderosas da sociedade vampírica. Entrar no território dele significa basicamente entrar na toca do leão. Mesmo assim, Blade decide que chegou a hora. Porque se a origem dos Reapers realmente está naquele lugar, então a única forma de acabar com essa guerra é arrancar a verdade diretamente da fonte. E quando esse confronto finalmente acontecer, a revelação vai mostrar que os monstros dessa história talvez sejam apenas o sintoma de algo muito mais perigoso.
E aí, pessoal? Agora a gente chega em um daqueles momentos do filme em que tudo começa a se encaixar. Sabe quando você assiste algo e de repente percebe que várias pequenas pistas estavam ali desde o começo? Pois é exatamente isso que acontece nessa parte de Blade 2. A história começa a revelar suas verdadeiras intenções, e algumas das suspeitas do Blade finalmente ganham forma. Depois de juntar várias informações, Blade já tem praticamente certeza de que os Reapers não são um acidente da natureza. Eles são um experimento. Um projeto que saiu do controle. E quando ele olha para todos os caminhos que essa investigação percorreu, existe apenas um nome no centro de tudo: Damasquinos. Agora, o interessante aqui é que Blade não sai simplesmente invadindo o lugar e cortando todo mundo. Isso seria a solução fácil de um filme de ação qualquer. Mas Blade de Guma faz algo um pouco mais inteligente. Ele começa a mostrar que Blade também é estrategista. Ele sabe que entrar direto no território do líder vampiro, sem entender completamente o que está acontecendo, seria suicídio. Então ele observa, analisa, espera. Enquanto isso, dentro da própria organização vampírica, as coisas começam a ficar estranhas. Alguns membros mais antigos da sociedade vampírica começam a perceber que a liderança de Damasquinos está diferente. Existem segredos demais, informações sendo escondidas, ordens que não fazem muito sentido. E Nyssa começa a sentir isso também. Como filha de Damasquinos, ela sempre teve acesso a um lado da organização que outros vampiros não veem. Ela cresceu acreditando que o pai era um líder sábio, alguém que queria proteger a espécie vampírica. Mas quanto mais ela observa o comportamento dele durante essa crise dos Reapers, mais dúvidas começam a surgir. Tem um momento bem sutil em que ela entra em uma sala do complexo do pai e encontra registros científicos, documentos, relatórios sobre genética vampírica. E a maneira como a câmera mostra esses detalhes é bem interessante. Não é uma revelação direta. São pequenos fragmentos que começam a formar uma imagem maior. Experimentos, testes, resultados. E um nome que aparece repetidamente nesses arquivos: Nomak. Nesse ponto do filme, o espectador já começa a perceber que aquela teoria do Blade provavelmente está correta. Enquanto isso, voltamos para o esconderijo do Blade. Whistler e Scud continuam trabalhando nas armas e analisando dados sobre os ataques dos Reapers. E tem uma dinâmica muito divertida entre esses dois personagens. Whistler é aquele cara mais velho, direto, meio rabugento. Scud é o oposto, jovem, sarcástico, sempre fazendo piadas. Mas mesmo nesse clima mais leve, eles também começam a perceber que a situação está ficando fora de controle. Cada ataque cria mais Reapers. Cada Reaper novo pode criar ainda mais. É literalmente um efeito dominó. Whistler comenta que se isso continuar por mais alguns dias, talvez não exista mais forma de conter a infestação. Não importa quantas armas eles tenham. E Blade sabe disso também. É por isso que ele está cada vez mais focado em descobrir a origem do problema. Porque matar os sintomas não adianta se a fonte continua ativa. Agora vamos voltar para Nomak por um momento. Essa parte do filme mostra um pouco mais da mentalidade dele. E eu gosto muito de como o roteiro não transforma ele em um vilão totalmente vazio. Ele é brutal, violento, obviamente perigoso, mas existe uma lógica no que ele faz. Nomak sabe que foi criado como experimento. Ele sabe que os vampiros da elite veem ele como um erro, e isso alimenta a revolta dele. Existe uma cena em que ele conversa com um humano que acabou de ser capturado. O humano pergunta por que ele está fazendo aquilo, por que atacar vampiros e humanos sem distinção. E Nomak responde algo que revela muito sobre a visão dele. Para ele, vampiros e humanos são praticamente iguais.
Duas espécies que exploram umas às outras. Duas sociedades baseadas em hierarquia e controle. Então, na mente dele, destruir tudo é quase uma forma de justiça. Claro, isso não significa que ele esteja certo. Ele continua sendo uma ameaça absurda. Mas o fato de existir uma motivação torna o personagem muito mais interessante. Agora, enquanto essas peças se movem nos bastidores, Blade finalmente decide agir. Ele confronta Nyssa diretamente. E essa cena é muito boa, porque não é uma luta, é uma conversa. Uma conversa tensa, cheia de desconfiança, mas também cheia de revelações. Blade apresenta as evidências que encontrou, os experimentos, os registros, as conexões com Nomak. Nyssa inicialmente reage com negação. Ela não quer acreditar que o próprio pai possa ter feito algo assim. Mas Blade não está acusando sem motivo. Ele mostra os dados, as pistas, os detalhes que encontrou. E pouco a pouco, você vê a expressão de Nyssa mudar. Primeiro confusão, depois preocupação, e finalmente, medo. Porque se aquilo for verdade, significa que o homem que lidera a sociedade vampírica talvez seja responsável pela maior ameaça que essa mesma sociedade já enfrentou. E isso coloca Nyssa em uma posição impossível. De um lado está Blade, o inimigo histórico dos vampiros. Do outro lado está o próprio pai. Agora o filme começa a explorar esse conflito interno dela. Porque se Damaskinos realmente criou os Reapers, então ele não apenas colocou humanos em perigo, ele colocou a própria raça vampírica em risco. E isso vai contra tudo que ele sempre disse defender. Enquanto isso, Scud e Whistler continuam analisando dados de campo. Eles descobrem algo interessante. Os ataques dos Reapers parecem estar se concentrando cada vez mais em áreas específicas. Como se alguém estivesse direcionando a infestação. Isso levanta uma pergunta assustadora. E se os Reapers não estiverem completamente fora de controle? E se alguém ainda estiver manipulando a situação de alguma forma? Quando Blade ouve essa possibilidade, ele começa a pensar em algo ainda pior. Talvez Damaskinos não tenha perdido o controle do experimento. Talvez ele esteja apenas observando o resultado, testando os limites, vendo até onde as criaturas podem ir. E se isso for verdade, então toda essa guerra pode ser apenas uma fase de um plano muito maior. Agora Blade percebe que não pode mais esperar. Se ele quiser descobrir a verdade completa, vai precisar entrar diretamente no território de Damaskinos, no coração da operação, o lugar onde os experimentos começaram. E se as suspeitas dele estiverem certas, é lá que ele vai encontrar a prova final de que os Reapers não são apenas monstros que surgiram do nada. Eles são o resultado de uma ambição que foi longe demais. E aí, galera? Agora a gente entra em uma parte do filme que, na minha opinião, é uma das mais importantes para entender o verdadeiro coração da história de Blade 2. Porque até agora a gente viu muita ação, muita luta, monstros aparecendo das sombras. Mas nesse ponto, o filme começa a mostrar o que realmente está por trás de tudo isso. E a palavra aqui é verdade. Blade já não tem mais dúvidas. Todas as pistas que ele encontrou apontam para o mesmo lugar. Os Reapers não são um acidente, não são uma evolução natural dos vampiros, e muito menos uma doença misteriosa que apareceu do nada. Eles foram criados. E a pessoa por trás disso é Damaskinos. Mas Blade também sabe que acusar o líder da sociedade vampírica sem provas sólidas seria inútil. Vampiros antigos como Damaskinos controlam narrativas, manipulam informações, fazem qualquer história parecer conveniente para seus próprios interesses. Então Blade decide fazer algo diferente. Ele quer provas. Enquanto isso, a cidade continua mergulhando cada vez mais no caos. Ataques de Reapers se tornam mais frequentes, e as vítimas não são apenas vampiros agora. Humanos começam a desaparecer também.
e isso cria um clima de pânico silencioso. O interessante é que os humanos comuns nem sabem exatamente o que está acontecendo. Para eles, são apenas crimes estranhos, desaparecimentos inexplicáveis, coisas que aparecem nos jornais como mistérios urbanos. Mas Blade sabe a verdade. Se os Reapers continuarem se espalhando nesse ritmo, a humanidade inteira pode acabar entrando na cadeia alimentar deles. Enquanto essa ameaça cresce nas ruas, a tensão dentro da própria equipe também aumenta. Os membros restantes da Blood Pack estão cada vez mais frustrados. Eles começaram a missão achando que estavam lidando com uma operação controlada, uma caçada organizada. Agora percebem que estão no meio de algo muito maior. Tem um momento em que Reinhardt perde completamente a paciência. Ele confronta Blade de forma agressiva, dizendo que toda essa situação é culpa dele. Que trazer um híbrido para dentro da sociedade vampírica só trouxe mais caos. E Blade responde de forma simples, mas devastadora. Ele diz que os vampiros estavam condenados muito antes dele aparecer, porque o maior inimigo deles sempre foi a própria arrogância. Essa frase resume muito bem o tema central do filme. Os vampiros sempre se viram como superiores, intocáveis, evoluídos. E foi exatamente essa mentalidade que levou alguém como Damasquinos a brincar com genética e criar algo que ele não conseguiu controlar. Agora vamos voltar para Nyssa. Essa personagem continua passando por um dos conflitos mais interessantes da história. Depois da conversa com Blade e das evidências que ele mostrou, ela começa a investigar por conta própria. E quanto mais ela procura, mais coisas estranhas aparecem. Laboratórios secretos dentro do complexo de Damasquinos. Registros de experimentos biológicos. E relatórios que mencionam fases de desenvolvimento genético. Isso tudo começa a formar um quadro muito claro. Damasquinos estava tentando criar uma nova geração de vampiros. Uma raça mais forte, mais resistente, talvez até imune às fraquezas tradicionais da espécie. Só que algo deu terrivelmente errado. O primeiro resultado desse experimento foi Nomak. E Nomak não se tornou o vampiro perfeito. Ele se tornou o primeiro Reaper. Enquanto Nyssa começa a entender essa verdade, o filme também mostra um pouco mais da perspectiva do próprio Nomak. Tem uma sequência muito interessante em que ele conversa com outro Reaper recém-transformado. A criatura ainda parece confusa, meio perdida, tentando entender o que aconteceu com o próprio corpo. Nomak observa aquilo, quase como um líder observando seus seguidores. Mas não existe alegria ali. Existe apenas aceitação. Ele sabe que aquilo é o resultado de um erro, mas também sabe que agora é tarde demais para voltar atrás. E isso cria uma camada interessante no personagem. Nomak não está tentando construir um império. Ele não tem um grande plano de conquista. Ele apenas quer destruir a estrutura que criou ele. E isso inclui a elite vampírica liderada por Damasquinos. Enquanto isso, Blade finalmente decide que chegou a hora de agir. Ele reúne Whistler e Scud e explica a situação. Mostra tudo o que descobriu sobre os experimentos, sobre Nomak, sobre a ligação com Damasquinos. Whistler não parece surpreso. Na verdade, ele apenas balança a cabeça, como alguém que já viu esse tipo de história acontecer antes. Homens poderosos tentando criar algo perfeito e acabando criando monstros. Scud, por outro lado, reage de forma mais explosiva. Ele não consegue acreditar que os vampiros teriam coragem de arriscar a própria espécie dessa forma. Mas Blade responde com algo que mostra bem a visão dele sobre os vampiros. Para muitos deles, o poder sempre foi mais importante que a sobrevivência coletiva. E quando alguém acredita que pode controlar o resultado de um experimento perigoso, geralmente ignora todos os riscos.
Agora Blade sabe exatamente o que precisa fazer. Se os Reapers nasceram dentro da estrutura de Damasquinus, então a única forma de acabar com isso é voltar ao ponto de origem, o laboratório, o lugar onde os experimentos começaram. Mas entrar ali não vai ser simples. Aquele complexo é protegido por guardas, sistemas de segurança e provavelmente vampiros leais ao líder. Mesmo assim, Blade decide que não existe outra escolha, porque enquanto Damasquinus continuar no controle, a criação dos Reapers pode continuar também. Enquanto esse plano começa a tomar forma, Nyssa chega a uma conclusão dolorosa. Tudo o que Blade disse pode ser verdade, e isso significa que o próprio pai dela pode ser responsável pela maior tragédia da história vampírica. Esse momento muda completamente a personagem, porque agora ela não está apenas ajudando Blade a derrotar monstros. Ela pode estar ajudando ele a expor o homem que criou aqueles monstros. E quando Blade finalmente se preparar para entrar no território de Damasquinus, a guerra contra os Reapers vai deixar de ser apenas uma batalha contra criaturas mutantes. Vai se transformar em algo muito mais pessoal. Uma guerra contra o próprio arquiteto do desastre. E aí, galera? Chegamos naquele ponto do filme onde a história começa a ficar realmente pesada. Sabe quando você assiste algo e sente que todas as peças estão prestes a se encaixar de uma vez? Pois é exatamente isso que acontece nessa fase de Blade 2. A tensão está lá em cima, os personagens começam a perceber que foram manipulados o tempo todo, e o verdadeiro tamanho do problema finalmente começa a aparecer. Blade agora tem praticamente todas as respostas que precisava. As evidências apontam para a mesma direção. Damasquinus não apenas sabia da existência dos Reapers, ele estava diretamente envolvido na criação deles. E isso muda completamente o significado da aliança que foi proposta no começo do filme. Porque pensa comigo por um segundo. Se Damasquinus criou as criaturas, então por que ele pediria ajuda justamente para Blade, o maior inimigo dos vampiros? Essa pergunta começa a incomodar Blade profundamente. E quando ele analisa tudo o que aconteceu até agora, a conclusão começa a ficar cada vez mais clara. Talvez Blade nunca tenha sido um aliado nessa guerra. Talvez ele sempre tenha sido apenas parte do experimento. Enquanto Blade e sua equipe começam a montar um plano para confrontar Damasquinus, a situação na cidade continua se deteriorando. Ataques de Reapers estão acontecendo com mais frequência, e agora já não é mais possível esconder completamente o caos. Vampiros estão desaparecendo em números alarmantes. E o mais curioso é que Damasquinus continua mantendo a mesma postura tranquila. Ele continua falando como se tudo estivesse sob controle. Isso deixa Nyssa ainda mais inquieta. Porque ela conhece o pai melhor do que qualquer outro personagem do filme. Ela cresceu observando a forma como ele pensa, como ele planeja as coisas, como ele manipula situações complexas. E quanto mais ela observa o comportamento dele agora, mais percebe que existe algo profundamente errado. Tem uma cena muito interessante em que Nyssa confronta o pai sobre os experimentos. Não é um confronto agressivo, pelo menos não no começo. É mais como uma filha tentando entender algo que não faz sentido. Ela pergunta diretamente sobre Nomak. Pergunta se ele realmente foi resultado de um experimento. Damasquinus responde com aquela calma assustadora que ele sempre tem. Ele fala sobre evolução, sobre progresso, sobre a necessidade de a espécie vampírica se adaptar para sobreviver. Mas ele nunca responde a pergunta de forma direta. E isso diz muito. Porque quando alguém tão inteligente quanto Damasquinus começa a evitar respostas claras, geralmente significa que a verdade é pior do que qualquer explicação. Enquanto isso, Blade continua preparando a próxima etapa do plano. Ele sabe que se quiser expor Damasquinus, vai precisar entrar no território dele novamente. Mas dessa vez, não como aliado. Dessa vez, como alguém que quer respostas.
Whistler apoia essa decisão, mesmo sabendo que é extremamente arriscado. Ele já viu Blade entrar em situações impossíveis antes, e sabe que quando Blade decide fazer algo, é quase impossível convencer ele a desistir. Scud também participa do planejamento, ajudando a preparar equipamentos e estratégias para a infiltração. E aqui tem um detalhe interessante que muitas pessoas só percebem assistindo o filme novamente. Scud parece um pouco nervoso demais. Ele faz piadas, como sempre, mas existe algo estranho no comportamento dele. Pequenos olhares, momentos em que ele parece evitar certos assuntos. Na primeira vez que você vê o filme, talvez isso passe despercebido. Mas olhando com atenção, já dá para sentir que algo não está completamente certo. Enquanto isso, voltamos para Nomak. E essa parte do filme é fascinante, porque mostra o vilão em um momento de introspecção. Ele está sozinho, observando o próprio reflexo em uma superfície metálica. A transformação dele está cada vez mais evidente. A pele mais pálida, os olhos mais sombrios. Aquela mandíbula monstruosa que se abre como se fosse uma criatura completamente diferente, escondida dentro dele. E mesmo assim, ele ainda parece consciente de quem foi um dia. Existe um momento em que ele menciona o pai, Damasquinos. E a forma como ele fala desse nome mistura ódio e algo mais complicado: decepção. Nomak não nasceu apenas como experimento. Ele era filho de Damasquinos e foi transformado em cobaia pelo próprio pai. Isso cria uma camada trágica no personagem, porque no fundo, toda essa guerra que ele está causando também é uma forma de vingança pessoal. Enquanto Blade se prepara para confrontar Damasquinos, Nyssa toma uma decisão difícil. Ela decide ajudar Blade. Essa escolha não é fácil para ela. Significa ir contra o próprio pai, contra a estrutura de poder da sociedade vampírica, contra tudo que ela sempre acreditou. Mas no fundo, ela sabe que se Damasquinos realmente criou os Reapers, então ele colocou toda a espécie em risco. E isso não pode ser ignorado. Agora Blade tem algo que não tinha antes: uma aliada dentro da própria casa de Damasquinos. Nyssa conhece o complexo, conhece os caminhos, conhece as rotinas de segurança. Isso aumenta muito as chances de Blade conseguir chegar até o coração da operação. E é exatamente isso que ele pretende fazer. Não apenas encontrar Damasquinos, mas encontrar o laboratório onde os experimentos começaram. Porque se Blade conseguir provar que os Reapers nasceram ali, toda a narrativa de Damasquinos desmorona. Enquanto o plano começa a tomar forma, a tensão dentro da história cresce cada vez mais. Porque agora existem 3 forças se movendo ao mesmo tempo. Blade e seus aliados tentando descobrir a verdade. Damasquinos mantendo seus segredos e observando tudo com aquela calma calculada. E Nomak, cada vez mais poderoso, espalhando a infestação de Reapers pela cidade. Essas 3 linhas da história estão caminhando para o mesmo ponto. Um confronto inevitável. E quando esse confronto acontecer, a verdade sobre os Reapers não vai apenas destruir o plano de Damasquinos. Vai também revelar que Blade pode ter sido usado como peça em um jogo muito maior do que ele imaginava. Beleza, galera. Agora a coisa começa a ficar realmente intensa em Blade 2. Sério, essa parte do filme é quando você percebe que não estamos mais só falando de monstros ou de caçadas noturnas. Estamos falando de lealdades quebradas, segredos familiares e decisões que mudam completamente a história. Tipo, é aquele momento em que você sente o frio na espinha e pensa: caramba, ninguém aqui tá seguro. Então, a ação começa a esquentar quando Blade, Nyssa, Whistler e Scud finalmente decidem que chegou a hora de invadir o complexo de Damasquinos. E olha, eu preciso dizer, o design desse lugar é simplesmente absurdo. Cada corredor, cada sala parece projetado para te deixar desconfortável. Tem metal,
engrenagens gigantes, uma vibe de laboratório medieval misturado com tecnologia futurista. Dá a sensação de que você está entrando na mente de um vilão gênio e totalmente desequilibrado. Gal Del Toro realmente sabia o que estava fazendo, e você sente isso cada vez que a câmera passa pelos corredores escuros cheios de tubos, tanques e criaturas presas. É claustrofóbico, sombrio e, ao mesmo tempo, visualmente fascinante. Blade começa a guiar o grupo pelo complexo, e é aqui que vemos a dinâmica da equipe sendo testada ao limite. Scud, que geralmente serve como alívio cômico, começa a mostrar sinais de nervosismo real. Ele faz piadas para mascarar medo, mas o Blade percebe. A câmera pega aqueles olhares de Scud quando ele tenta cobrir um erro ou hesita em abrir uma porta. Sabe aquele sentimento de que o cara não está totalmente do lado deles? Então, o filme planta essa semente sutil, e eu sempre achei genial porque você só percebe totalmente na segunda vez que assiste. Enquanto isso, Nyssa está começando a questionar a lealdade do próprio pai. Ela se move com cuidado pelo complexo, estudando cada sala, cada corredor. A expressão dela muda completamente. Primeiro é dúvida, depois choque, e finalmente determinação. Ela percebe que o pai não está apenas escondendo coisas. Ele está manipulando tudo e todos dentro da sociedade vampírica. E isso é pesado, porque Nyssa sempre confiou nele. Essa desilusão é um dos elementos emocionais mais fortes do filme, e eu adoro como Del Toro mostra isso sem precisar de monólogos exagerados. E aí chegamos a uma das cenas mais memoráveis dessa fase. A primeira aparição dos Reapers dentro do complexo. Cara, sério, eu nunca canso de falar sobre isso. Eles são terrificantes. Não é só sangue e dentes afiados, é o design biológico deles, a forma como se movem, o modo como caçam. Del Toro disse que se inspirou em sanguessugas e em criaturas que só têm um objetivo: se alimentar. E isso se sente na tela. Cada Reaper é uma ameaça completa, animalística, implacável. Blade e o Bloodpack têm que improvisar e usar tudo o que têm para sobreviver. É caos absoluto, mas coreografado de uma forma que a gente consegue seguir a ação e ainda sentir a tensão de cada momento. Originalmente treinados para matar Blade. Sim, o plano original deles era literalmente caçar o cara. Então imagina a situação. Agora eles precisam trabalhar com o alvo deles. Isso cria um monte de momentos interessantes. Olhares de desconfiança, provocações, ameaças veladas. E claro, algumas das melhores cenas de ação do filme ainda estão por vir. Porque se tem uma coisa que Blade 2 faz melhor que quase qualquer outro filme de vampiro, é transformar cada confronto em algo brutal, estilizado e memorável. E acreditem em mim, a partir daqui, o filme só fica mais louco. E aí, meus amigos, voltamos. Se você chegou até aqui, já pega a pipoca, já deixa aquele like maroto, porque hoje a gente vai continuar mergulhando fundo em Blade 2. E olha, agora que o filme começa mesmo a mostrar as cartas na mesa, porque até agora era só aquecimento. A verdadeira treta começa quando Blade percebe que aquela aliança com os vampiros não vai ser nem um pouco simples. Primeiro porque Blade não confia neles nem por um segundo. E, sinceramente, nem eu confiaria. A gente está falando de criaturas que passam séculos manipulando humanos, criando sociedades secretas e basicamente tratando gente como se fosse estoque de comida. Então, quando o líder vampiro aparece com aquele discurso de "vamos trabalhar juntos", a primeira reação do Blade é basicamente olhar para ele com aquela cara clássica de "eu não acredito em uma palavra do que você está dizendo". Mas, ao mesmo tempo, ele sabe que o problema é real. Os Reapers são algo que ninguém entende ainda.
Nem os próprios vampiros sabem exatamente como lidar com eles. E isso já cria uma atmosfera muito interessante no filme, porque Blade sempre foi o predador mais perigoso desse universo. Agora, aparece algo que até os vampiros têm medo. E isso muda o equilíbrio de poder. Agora vamos falar de um momento que eu adoro nessa parte do filme: a apresentação oficial da Blood Pack. Cara, essa equipe é uma das coisas mais legais da sequência. Cada membro tem um estilo próprio, quase como se fosse um grupo de personagens de videogame. Tem o grandalhão, tem o especialista em armas, tem o lutador ágil. E claro, tem o cara que claramente quer provar que é mais badass que todo mundo. E aí entra o Reinhardt, interpretado pelo Ron Perlman, que é praticamente um ator fetiche do Guillermo del Toro. Se você conhece os filmes do diretor, sabe que esses dois trabalham juntos várias vezes. E aqui, o Perlman entrega um personagem que é basicamente arrogância pura. Reinhardt não gosta do Blade, não respeita o Blade, e acha que consegue derrubar ele numa luta. Spoiler, não consegue. Mas o mais interessante é que Blade também não faz questão nenhuma de tentar se enturmar com o grupo. Ele deixa claro desde o começo que está ali apenas porque precisa resolver o problema dos Reapers. Não é amizade, não é parceria verdadeira, é sobrevivência. E uma coisa que eu sempre gostei nessa dinâmica é como o filme brinca com o ego dos personagens. A Blood Pack foi treinada durante anos para enfrentar Blade. Eles estudaram o estilo de luta dele, as armas dele, os movimentos dele. Então, quando finalmente encontram o cara, é quase como se estivessem diante de uma lenda. Só que Blade não tá nem aí para isso. Em uma das primeiras interações entre eles, já rola aquele momento clássico de provocação. Reinhardt tenta intimidar o Blade, faz comentários racistas, tenta entrar na cabeça dele. E esse detalhe é interessante, porque foi o próprio Wesley Snipes que pediu para essa fala estar no roteiro. Ele queria que Blade tivesse um motivo pessoal para odiar o personagem. E funciona. Porque quando a briga finalmente acontece, é simplesmente satisfatório. Blade prende Reinhardt com uma bomba de luz UV grudada na cabeça dele. Basicamente um dispositivo que pode explodir a qualquer momento se ele fizer alguma coisa errada. É uma forma perfeita de estabelecer dominância sem precisar matar o cara ali mesmo. E ao mesmo tempo, mostra que Blade é mais inteligente do que muita gente pensa. Ele não é só força bruta. Ele é estratégico. Agora, enquanto essa tensão acontece entre os personagens, o filme também começa a desenvolver a ameaça principal. E aqui entra uma coisa que eu adoro em Blade 2: o mistério. Os Reapers não são apenas monstros aleatórios. Existe uma origem por trás deles. Existe alguém responsável por criar aquilo. Mas o filme vai revelando isso aos poucos. Enquanto isso, o time precisa investigar ataques estranhos que estão acontecendo na cidade. Vampiros estão sendo encontrados mortos, mas não do jeito normal. Não são marcas de presas comuns. Não são mortes limpas. É quase como se algo estivesse sugando cada gota de sangue deles. E aqui entra um detalhe muito interessante da mitologia que o filme cria. Diferente dos vampiros tradicionais, os Reapers não atacam apenas humanos. Eles atacam vampiros também. Para eles, qualquer criatura com sangue serve de alimento. Ou seja, ninguém está seguro. E cara, essa ideia foi genial, porque isso transforma os vampiros em vítimas também. Algo que raramente vemos em histórias desse tipo.
Agora vamos falar de uma sequência que eu acho simplesmente fantástica: a invasão do clube de vampiros. Esse lugar parece algo saído direto de um pesadelo industrial. Música alta, luzes vermelhas, centenas de vampiros dançando como se fosse uma rave subterrânea. É o tipo de cena que captura perfeitamente a estética dos anos 2000. Meio gótico, meio techno, meio caótico. E ao mesmo tempo, o Blade está ali andando entre eles como um predador. Ele observa tudo com desprezo. E tem vários detalhes nessa cena que mostram o quanto o diretor queria criar um ambiente realmente perturbador. Vampiros se cortando com lâminas enquanto se beijam. Outros bebendo sangue como se fosse bebida alcoólica. Blade olha para aquilo tudo com uma expressão tipo: "É por isso que eu odeio vocês." E aí, claro, os Reapers aparecem. E quando eles aparecem, meu amigo, vira um caos absoluto. Essa é uma das melhores cenas de ação do filme inteiro. Porque você vê vampiros, que normalmente são os monstros da história, ficando completamente desesperados. Eles tentam lutar contra os Reapers e percebem rapidamente que estão lidando com algo muito mais forte. Os Reapers são rápidos, brutais, e práticos. E quando essa possibilidade começa a se tornar real, Blade percebe que a verdadeira batalha dessa história pode não ser contra os monstros que aparecem nas sombras, mas contra o homem que decidiu criá-los. E aí, galera? Agora segura porque a história começa a apertar de verdade. Se até agora Blade 2 parecia uma caçada contra monstros mutantes, daqui pra frente o filme começa a mostrar que o buraco é muito mais embaixo. E quando as peças começam a se encaixar, você percebe que o verdadeiro perigo talvez nunca tenha sido apenas os Reapers. Depois de tudo que aconteceu nos túneis e das pistas que Blade começa a juntar, a desconfiança dele cresce cada vez mais. Porque quanto mais ele pensa na situação, mais algo parece errado. Criaturas como os Reapers não surgem simplesmente por acaso. Aquilo é resultado de engenharia biológica. Experimentos. Alguém mexeu na genética vampírica de um jeito extremamente específico. E quando Blade começa a investigar mais fundo, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Damasquinos. Agora deixa eu falar uma coisa sobre esse personagem, porque ele é um dos vilões mais interessantes desse universo. Damasquinos não é o típico vilão que fica gritando ou fazendo ameaças exageradas. Ele é o tipo de pessoa que fala baixo, com calma, quase como um professor explicando uma teoria científica. E isso torna ele ainda mais assustador, porque ele não vê o que está acontecendo como tragédia. Ele vê como progresso. Para ele, os vampiros têm falhas. Eles dependem de sangue, são vulneráveis à luz, têm limitações físicas. Na visão dele, a espécie vampírica precisa evoluir, precisa se tornar algo superior. E é exatamente esse tipo de pensamento que leva alguém a começar experimentos perigosos. Enquanto isso, Blade continua trabalhando com os restos da Blood Pack, mesmo sabendo que a aliança é frágil. A equipe já não é mais aquela força confiante do início do filme. Muitos membros morreram, outros estão feridos, e o moral está completamente destruído. Reinhardt continua sendo o cara mais difícil de lidar. Ele ainda odeia o Blade com todas as forças, e agora a frustração dele é ainda maior, porque ele percebe que Blade tem razão sobre muitas coisas. Tem uma cena interessante em que Reinhardt praticamente explode de raiva durante uma discussão. Ele acusa Blade de estar manipulando tudo, de querer destruir a sociedade vampírica.
E Blade simplesmente responde de forma seca. Ele não precisa destruir os vampiros. Eles já estão fazendo isso sozinhos. Esse tipo de diálogo é simples, mas diz muito sobre o tema do filme. A arrogância da sociedade vampírica é uma das principais razões para o desastre que está acontecendo. Enquanto isso, Whistler e Scud continuam trabalhando nas armas para lidar com os Reapers. E cara, essa parte sempre me lembra como Blade mistura muito bem horror com tecnologia. Não é só espada e tiro. Tem bombas UV, granadas de luz, armamentos experimentais. Tudo pensado especificamente para combater criaturas que a ciência ainda mal entende. Whistler, aliás, continua sendo um dos personagens mais legais da franquia. Ele é tipo aquele velho guerreiro que já viu de tudo. Já perdeu família, amigos, parceiros, mas continua lutando. E tem um detalhe pequeno que muita gente talvez não perceba. As fotos da família dele aparecem brevemente em alguns momentos do filme. Isso conecta diretamente com a história do primeiro Blade, onde descobrimos que vampiros mataram a esposa e as filhas dele. Então, para Whistler, essa guerra também é extremamente pessoal. Enquanto isso, Blade começa a investigar mais profundamente a história de Jared Nomak. E quanto mais ele descobre, mais as peças começam a se encaixar. Nomak não era apenas um vampiro qualquer. Ele era filho de Damasquinos. Essa revelação muda tudo, porque agora fica claro que os experimentos genéticos não foram feitos em desconhecidos. Damasquinos testou aquilo no próprio filho. E quando você descobre isso, percebe o nível de obsessão desse personagem. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa pela evolução da espécie vampírica. Até a própria família. Nomak se tornou o primeiro Reaper, o protótipo, a prova de conceito de um novo tipo de vampiro. Mas como todo experimento inicial, algo deu errado. Muito errado. Nomak não se tornou o vampiro perfeito. Ele se tornou algo mais poderoso, sim, mas também instável, faminto, incapaz de controlar a própria natureza. E foi exatamente por isso que Damasquinos rejeitou ele. Imagina a mente de Nomak nesse ponto, criado como experimento pelo próprio pai, transformado em monstro e depois descartado. Não é difícil entender por que ele decidiu se vingar de toda a sociedade vampírica. Enquanto Blade junta essas informações, o comportamento de Damasquinos começa a parecer ainda mais suspeito. Ele continua mantendo a postura calma, quase paternal, tentando convencer todos de que ainda existe um plano para resolver a situação. Mas Blade não compra essa história. Tem um momento muito bom em que ele comenta com Whistler que Damasquinos está escondendo algo. Que nenhum líder reagiria daquela forma se realmente estivesse perdendo o controle da situação. Blade começa a suspeitar de algo ainda pior. Talvez os Reapers não sejam apenas um erro. Talvez eles façam parte de um plano maior. E essa possibilidade é assustadora. Porque se Damasquinos realmente pretendia criar uma nova raça de vampiros mais poderosa, isso significa que a guerra atual pode ser apenas uma fase de teste. Enquanto isso, Nyssa também começa a perceber que algo está errado. Como filha de Damasquinos, ela cresceu acreditando que o pai era um líder sábio, alguém que queria proteger a espécie vampírica. Mas aos poucos, ela começa a enxergar outro lado dele. Frio, calculista, capaz de qualquer coisa. Tem uma conversa entre ela e Blade que mostra bem esse conflito interno. Nyssa tenta defender o pai,
dizendo que ele sempre fez o que acreditava ser melhor para o povo vampiro. E Blade responde com uma frase simples: algumas pessoas fazem coisas horríveis e chamam isso de progresso. Esse momento é importante, porque planta a semente da dúvida em Nyssa. Pela primeira vez, ela começa a considerar que o pai talvez não seja o herói que ela imaginava. Enquanto isso, Nomak continua se fortalecendo. Cada nova vítima cria mais Reapers. Cada novo ataque espalha a infecção. E o tempo começa a acabar. Blade sabe que a situação não pode continuar assim por muito mais tempo. Se os Reapers continuarem se multiplicando nesse ritmo, não haverá mais controle. Nem vampiros, nem humanos. E é nesse ponto que a história começa a caminhar para uma das maiores revelações do filme. Porque Blade finalmente decide confrontar Damaskinos. E quando essa conversa acontecer, toda a verdade sobre os Reapers vai. A câmera pega aqueles olhares de Scud quando ele tenta cobrir um erro ou hesita em abrir uma porta. Sabe aquele sentimento de que o cara não tá totalmente do lado deles? Então, o filme planta essa semente sutil, e eu sempre achei genial porque você só percebe totalmente na segunda vez que assiste. Enquanto isso, Nyssa está começando a questionar a lealdade do próprio pai. Ela se move com cuidado pelo complexo, estudando cada sala, cada corredor. A expressão dela muda completamente. Primeiro é dúvida, depois choque, e finalmente determinação. Ela percebe que o pai não está apenas escondendo coisas. Ele está manipulando tudo e todos dentro da sociedade vampírica. E isso é pesado, porque Nyssa sempre confiou nele. Essa desilusão é um dos elementos emocionais mais fortes do filme, e eu adoro como Del Toro mostra isso sem precisar de monólogos exagerados. E aí chegamos a uma das cenas mais memoráveis dessa fase. A primeira aparição dos Reapers dentro do complexo. Cara, sério, eu nunca canso de falar sobre isso. Eles são terrificantes. Não é só sangue e dentes afiados, é o design biológico deles, a forma como se movem, o modo como caçam. Del Toro disse que se inspirou em sanguessugas e em criaturas que só têm um objetivo: se alimentar. E isso se sente na tela. Cada Reaper é uma ameaça completa, animalística, implacável. Blade e o Blood Pack têm que improvisar e usar tudo o que tem para sobreviver. É caos absoluto, mas coreografado de uma forma que a gente consegue seguir a ação e ainda sentir a tensão de cada momento.